Então, o que você vai aprender nesse vídeo é automatizar o OBS para que ele faça o que você quiser de forma automática. Observe que ele está trocando de cenas agora simplesmente porque eu cliquei aqui em cena. Eu defini um segundo só para mostrar para vocês, mas observe que ele, além de trocar de cena, ele também está mutando o áudio do desktop e desmutando. Ou seja, eu criei algumas macros aqui para que elas obedecessem a uma condição. Quando eu clicasse em uma cena, ela trocasse para uma outra cena e ainda desligasse o áudio. Uma outra macro que eu fiz foi mandar ele trocar de cena quando eu falasse no microfone. Falei no microfone, a minha câmera aumenta, observe, ela aumentou porque trocou de cena, e agora eu vou parar de falar e ela diminui. E se você curtir esse vídeo, apoie deixando um gostei, comente, compartilhe. Sabe que eu presto consultoria particular e nessa consultoria eu vou acessar seu computador e fazer a configuração para você, deixar tudo pronto para você gravar sua aula, para você fazer sua live, para usar o OBS do jeito que você precisa. Contatos aqui na descrição e vamos ao vídeo. Hoje nós estamos usando um Abril 4K, estamos usando uma câmera C920 da Logitech e um microfone novo da Fenix Pro, o PTU-1U. Vai estar aqui na descrição e em breve eu vou fazer teste desse microfone, então acompanhe aí o canal. Qualquer dúvida, posta aqui nos comentários. Para que essa função seja possível dentro do OBS, nós vamos precisar de um plugin chamado Advanced Scene Switcher, atualmente na versão 1.5, e eu vou utilizar o OBS 30.1. Funciona a partir do OBS 28. Então, se você tem um OBS 28 para frente, pode usar. Vamos baixar ele aqui. Para baixar, basta que você escolha a versão que você quer. Eu vou utilizar a versão 64-bit do Windows. Vamos baixar aqui. Depois que terminar de baixar, nós vamos precisar instalar. Para instalar, você vai abrir o arquivo. Observe que dentro tem uma pasta chamada Data e outra OBS Plugins. Eu vou deixar aqui ela na área de trabalho extraída. E agora eu vou aqui no atalho do OBS Studio, vou clicar com o botão direito, vir em Propriedades e abrir local do arquivo. Assim eu vou estar abrindo a pasta do OBS. Arquivo de programa, OBS Studio. Essa é a pasta que você quer. Dentro da pasta do OBS Studio, você vai ver que tem uma pasta BIM, uma data e um OBS Plugins. Você vai copiar o que você tinha colocado no desktop e colocar aqui para dentro. Pode mover, pode copiar, pode colar, contanto que você coloca aqui para dentro. No meu tá pedindo para substituir porque eu já tinha instalado antes. No de vocês aí não vai pedir para substituir. Depois de instalado, você vai abrir o seu OBS. E para saber se instalou corretamente, você vai vir aqui em Ferramentas e ver se tem a opção Advanced Scene Switcher. Se tiver essa opção aqui, o plugin está instalado corretamente. Nós temos aqui a cena, cena 2, cena 3 e cena 4. Eu quero fazer que uma cena troque para outra em um determinado tempo. Por exemplo, eu quero fazer uma live e essa live tem 5 minutos de abertura, 3 minutos de vinheta, 4 minutos de aviso e eu quero que isso seja automático. Como é que eu faço? Eu crio as cenas com essas fontes que vão durar esse tempo. Depois venho em Ferramentas, Advanced Scene Switcher e observe que ele vem inativo. Você precisa dar Start para que ele fique ativo. Aqui em macros, observe que temos um botão de mais piscando aqui, ó, que é para você adicionar sua primeira macro. Vamos clicar no sinal de mais e vamos dar o nome de cena para cena 2. Nessa macro, eu tenho que adicionar uma condição. Qual é a condição? Eu vou adicionar no sinal de mais a condição. Temos uma condição if e if not. Se e se não. Vamos traduzir assim. Se a cena, ou o áudio, ou o cursor, ou a data, ou o display, tem um monte de opções aqui, né? Eu quero se a cena for cena. O que é que ele vai fazer? Aqui eu boto embaixo a ação. Observe que eu fui traduzir no meio que o que quer dizer aqui, ó. Se a cena atual for cena, vamos trocar para cena 2. E para isso eu uso a função switch scene, que é troca de cena. Vamos aqui em Program, que é programa sem usar o modo estúdio. Da cena para cena 2, usando
qual transição, eu boto a transição atual e a duração, essa duração aqui é da transição, eu não vou mexer nisso aqui. Com isso aqui configurado, quando eu estiver na cena 1, eu vou acabar indo para a cena 2. Deixa eu ver se já está funcionando. Tá vendo? Quando eu clico em cena 1, ele muda para a cena 2. Só que eu não quero que seja tão rápido. Eu quero que leve um tempo. E que tempo seria esse? Aqui, ó. Tem um reloginho aqui, você vai clicar. Aqui tem algumas opções. For at last. Ah, não é last, é last. Dane-se. For exactly, exatamente. Mais que. E white in the last, eu não sei o que significa. Teria que traduzir para ver. Bom, mas o que eu quero aqui, ó. Pelos últimos 2 segundos. Ou seja, se for essa cena pelos últimos 2 segundos, ele troca para cá. Então, quando eu clicar aqui, ele vai aguardar 2 segundos para depois trocar. Ok? Não tem como traduzir isso aqui. Isso aqui é em inglês, não tem jeito. Você vê, nem eu sei tudo que está aqui em inglês. E quando eu preciso saber, quando eu preciso de alguma coisa, eu simplesmente vou lá e traduzo. Bom, criei uma condição de cena 1 para a cena 2 em 2 segundos. Eu vou diminuir aqui para 1 segundo e vou duplicar. Quando eu duplicar, eu vou da cena 2 para a cena 3. Bom, o que é que eu vou dizer agora? Quando a cena for a cena 2, por mais de 2, no caso aqui, por mais de 1 segundo, ele vai mudar para a cena 3. Então, eu vou clicar aqui agora, ele vai esperar 1 segundo, vai mudar para a cena 2, vai esperar mais 1 segundo e vai mudar para a cena 3. Espero que esteja dando para você ver aí que está trocando de cena. Bom, duplica de novo. Vamos para a cena 4 agora. Cena 3 para 4. O que é que eu mudo aqui? Cena 3 para a cena 4. Ou seja, se a cena atual durar mais que 1 segundo e for cena 3, ele vai trocar para a cena 4. Perfeito. Então, clica e vamos ver o que acontece. Perfeito. Clica de novo, duplica. E agora de cena 4 para cena 1. E eu criei um loop, ou seja, quando eu clicar aqui na cena, ele vai da cena 1 para a cena 2, depois para a cena 3, depois para a cena 4 e volta para 1. Adicionei algumas condições simples, trocar de uma cena para outra, mas se eu quiser adicionar mais condições, por exemplo, se eu estou na cena e vou para a cena 2, eu quero também que ele troque de status de microfone ou status de áudio do desktop. Como é que eu faço? Aqui em cima é a condição, aqui embaixo a ação. Então eu vou clicar no sinal de mais e aqui eu vou mudar o tipo de ação que vai acontecer. Eu vou aumentar aqui, ó. E eu vou dizer que aqui, em vez de troca de cena, eu quero que o áudio seja mutado. Que áudio que seja mutado? O auxiliar. Então vamos observar agora que o áudio auxiliar vai ser mutado quando a gente passar de uma cena para outra. Mutou, tá vendo? E ele vai continuar mutado. Se eu não quiser que esse áudio continue mutado, na próxima cena eu digo que o áudio do microfone vai ficar unmuted, ou seja, desmutado. E aí quando ele passar pela cena que ele mutar, na próxima ele desmuta. Então você pode adicionar uma cadeia de ações para que essas ações aconteçam quando você quer. Vamos para um exemplo um pouco mais complexo agora, e é bom que vocês vejam todos os exemplos, porque senão depois vai surgir dúvida e complica, porque o software já é em inglês, tem muita opção, e você ainda pula o vídeo, aí complica. A próxima condição que eu vou fazer aqui é uma condição com áudio. Observe aqui que eu tenho um host mais convidado, ou seja, 2 pessoas lado a lado. Depois eu tenho um convidado destacado, onde a pessoa que é convidada vai crescer, e o host destacado vai crescer. Como é que eles crescem? Simplesmente fiz 3 cenas, cada uma com um tamanho, e utilizei aqui o Move Transition, que é uma transição através de um plugin. Tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem aprender a usar. E a condição que eu vou colocar é o seguinte: quando eu falar, meu áudio vai aparecer, vai subir aqui o mixer, e à medida que meu áudio apareça, ele tem que trocar para host destacado. Como é que eu vou fazer isso? Ferramentas, Advanced Scene Switcher, e aí eu vou criar uma condição. Observe que eu desliguei as outras para não ficar trocando de cena enquanto eu faço aqui. Vamos criar uma macro que seria o host destacado. Essa macro, ela vai ter
uma função, no caso, uma condição de áudio. Qual é a condição de áudio? Que a saída do volume seja, no caso, a saída do volume do microfone, seja acima de, e aí eu digo aqui o quanto, eu vou dizer que é acima de, dessa faixa aqui, pronto. A partir dessa faixa, quando eu falar, ele vai para onde? Ele vai para cena. Que cena? Ou seja, vou utilizar agora a função de cena, send switch, ou seja, troca de cena. Qual é a cena? Eu vou deixar program aqui e vou trocar para cena host destacado. Vou usar alguma transição? A atual. Qual é a atual? Move transition. Se não fosse, eu teria que botar aqui mover e dizer o tempo, mas eu não quero isso. Eu quero que seja a atual, que já é a mover. Pronto, vou fechar aqui. Eu vou colocar aqui em convidado e você vai ver que quando eu falar ele vai trocar de cena. Tá normal, quando eu falo ele troca de cena. Bom, funcionou, mas não voltou ao normal. Então eu tenho que colocar uma condição else. Essa condição else é como se fosse assim: se atingir a condição, você faz isso. Se não atingir, você faz outra coisa. Ferramentas, Advanced Send Switcher. Aqui no host destacado eu coloquei uma condição. Essa condição é se o áudio tiver um volume acima de X, ele vai trocar de cena. Aqui tem um botãozinho para uma condição else, show else actions. E aí você vai adicionar mais uma condição aqui embaixo, que essa condição basicamente está negando a condição de cima. Como é que eu faço isso? Adiciono um sinal de mais. Opa, adicionei errado, gente. É embaixo. Adiciono troca de cena, que é o send switcher, e digo qual é a cena que eu quero. Sempre use program e depois use aqui host mais convidado. Ou seja, eu estou dizendo que ele está negando essa condição de cima. Então, enquanto eu estiver falando, eu estou grande. Quando eu parar de falar, ele troca de cena e volta. Você vai fazer exatamente a mesma coisa com a outra cena. Tem aqui host destacado, você vai duplicar. Convidado destacado. E aí o convidado destacado, você vai colocar o áudio do convidado, que provavelmente é o desktop. Colocou o áudio do desktop, disse qual era a condição, você vai vir agora e mudar para a cena. Qual é a cena que ele vai mudar? Convidado destacado. E a cena de negação será host mais convidado. Ou seja, quando o convidado falar, ele vai aumentar. E quando ele silenciar, vai voltar para o host mais convidado. Vamos observar isso aqui agora. Eu vou simular aqui o convidado com um vídeo. No caso, o áudio seria o mesmo lugar, seria o desktop. Mas observe que enquanto eu estou falando, a minha câmera está grande. Agora eu vou acionar aqui o vídeo. Um pouquinho mais de automação. A gente vai fazer o seguinte. Vamos cortar. Então vai acontecer assim. Quando um falar, um vem. Quando o outro falar, o outro entra em destaque. Como eu faço muitas pausas na minha voz, ele vai e volta. Então você tem que colocar essa condição para que o áudio não seja tão rápido assim. Então você vai colocar a condição para que ela aconteça entre 1 segundo e 2, e aí não vai ficar desse jeito que ficou aí. E uma dica para quem ficou aqui até o final. Vocês viram aqui que eu estava com problema de quando eu falava, se eu desse uma pausazinha, ele voltava. Então aqui, ó, eu coloquei a opção de duração, Within in the Lash, e para poder saber o que é que isso aqui fazia, eu fui primeiro traduzindo e testando. Isso aqui faz que a condição ele fique nos últimos 1 segundo. Ou seja, até que eu pare por mais de 1 segundo de falar, ele não vai voltar. Observe que agora não voltou mais, estabilizou. E aí quando eu parar de falar, ele volta. Como são muitas e muitas opções, não tem como eu traduzir nem mostrar tudo para vocês. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer mais vídeos com mais ideias de como se usar o Advanced Send Switcher, não só para trocar cena e não só também para fazer esse truquezinho aqui com o Move Transition, que é trocar de uma cena para outra e mover as câmeras. E se você gostou desse vídeo, não deixe de apoiar, deixe um like no vídeo, comente, compartilhe. Se você não entendeu alguma coisa, pergunte, nós vamos tentar responder o mais breve possível. E caso você queira que eu faça todas as configurações do OBS para você, entre em contato, pois eu presto consultoria particular via acesso remoto, onde eu configuro todo o OBS e te deixo já com ele pronto para você gravar e fazer sua live. Gostou? Deixa um like, comenta, compartilha e até a próxima.